Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Primeiro, né? Depois de um jogaço de ontem, dois melhores clubes do Brasil, times do Brasil, que não quero nem saber, tem que zoar mesmo. Mas hoje vamos falar sobre a relação SAF, Sociedade Anônima de Futebol, e associação. Porque é importante termos uma associação forte, para você saber, venha comigo até o final desse vídeo, e os pontos de vista sobre a SAF, tendo em vista uma entrevista do John Textor, o dono do Botafogo, e um outro fato que está ocorrendo também com o Botafogo, mas só como exemplo aqui, para fazer o gancho desse vídeo que é importante para nós, principalmente torcedores do Botafogo, do Cruzeiro e do nosso Vascão, saber mais um pouco sobre a lei da SAF, o que ela diz e por que temos que exigir um Vasco, Clube de Regatas Vasco da Gama, associação forte. Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu já vou fazendo aqueles pedidos tradicionais. Larga o dedo no like, que muito nos ajuda a subir nesse YouTube de meu Deus. Inscreva-se nesse canal para fortalecer e aperte a sinetinha para você ficar ciente dos vídeos diários, praticamente diários, às 7 horas da manhã. E essa semana vamos retornar com as nossas lives, segundas e sextas, lives de tarde às 3 horas, e terças e quintas, live matutina às 8 horas da manhã. Já fica o convite para você aí, então aperte a sinetinha para você não ser esquecido jamais dos vídeos que são lançados no Marca Vasco, sempre falando do gigante da colina. E hoje vamos falar sobre a lei da SAF. Eu quero primeiro passar uma perspectiva ou uma premissa que foi a lei da SAF. A lei da SAF ela foi criada para exatamente ajudar os clubes superendividados e assim trazer investidores estrangeiros para ajudá-los a pelo menos manter o futebol. Tanto que a lei da SAF fala um futebol masculino, feminino e a base é exclusiva para o futebol. Qual é uma das premissas da SAF, da lei da SAF? É você fazer uma ruptura com o passado. E no Vasco foi muito falado isso, né? Uma ruptura com o associativo, com a associação. Mas é com a associação em si, não necessariamente, mas com as dívidas da associação. Olha, o que passou, passou, um dia será pago, mas você, investidor estrangeiro, pode vir investir no futebol que você não vai ser alcançável por isso. Isso traria uma segurança jurídica e financeira a esse investidor. E foi isso que John Textor que reclamou numa entrevista que ele deu para o Fogão Nerd, repercutida pelo GE, onde ele fala de rachaduras e que juízes não entendem, ou pelo menos ainda não buscaram entender qual é o espírito da lei da SAF. E assim a lei estaria quebrada. Eu vou te falar mais ou menos o que o investidor quer, pelo menos conversando com as pessoas assim. Segurança financeira é o seguinte: eles obviamente têm um orçamento até o final do ano. Obviamente eles têm metas a serem cumpridas, obviamente eles já calculam as suas despesas e os seus lucros. Isso é com você dentro de casa, é com você, investidor de uma padaria, de um açougue, de um mercado, ou de uma grande multinacional ou sociedade anônima do futebol. Então, eles não podem ficar sofrendo rombos nos seus orçamentos a toda hora para você perder essa expectativa de lucro, de ganho e esse planejamento financeiro. Isso é uma segurança financeira. E a lei da SAF traria isso, porque a lei da SAF prevê regulamentos que ajudam nesse ponto. Tendo em vista que todos os credores, a associação tem um instrumento que é o regime centralizado de execuções, aonde a associação indica quais são os seus credores, tanto na justiça trabalhista quanto na justiça civil. E ali você faz um rol, uma lista dos credores e faz tipo uma fila. Olha, todo mês a associação vai depositar 20% do seu faturamento, enfim, é um termo contábil, mas 20% ali um dinheirinho na justiça trabalhista, na justiça civil, e você ali nesse rol você vai pagando os credores de fila a fila até chegar no último. E isso permite durante uns 10 anos, na verdade, uns 6 anos, se você alcançar uma percentual de pagamento, é alcançável até 10 anos, mas é 10 anos. É por isso que quando eu falo que no Vasco da Gama as pessoas falam que compraram
o futebol por 1.400.000.000, porque a SAF teria pago, a 77 parte, teria pago 700 milhões em dívidas? Não. 700 milhões de dívidas é mais ou menos esse valor que o Vasco da Gama, pelo menos que eu imagino, porque eu não li o contrato, é esse valor que o Vasco da Gama, 700 milhões, na verdade, está dizendo que tem dívida na trabalhista, na justiça trabalhista e na civil, na justiça civil. E assim a SAF é obrigado legalmente, por lei, a depositar 20% do seu faturamento para pagamento dessas dívidas. Então, na verdade, quando fala que a SAF do Vasco, a 77 pagou 700 milhões em dívida, é porque a lei está mandando. Você traz uma segurança financeira ao investidor estrangeiro, a 77 parte, a Dom Tex ou até o Ronaldo lá no Cruzeiro, para no final do ano ele já ter esse planejamento financeiro. E ele não vai ficar sofrendo penhores, porque os credores que estão nesse rol não podem obter outra maneira de pagamento com, por exemplo, penhora, e isso era uma coisa que muitos se reclamavam no Vasco. E a segurança jurídica, é óbvio que é a seguinte, né? Você sabe qual é a regra do jogo. Quando você vai jogar futebol, você não quer que o árbitro apite uma falta completamente inexistente da cabeça do árbitro, inventando uma regra nova. E quando você investe o seu dinheiro em alguma coisa, quando você compra alguma coisa, você sabe qual é a regra do jogo. E você não quer que ela mude, porque um juiz trabalhista entende a lei de outra forma. Você não quer que um juiz civil entenda de outra forma, e assim você é obrigado a pagar 5 milhões. É o que está acontecendo com o Max Lopes, que aconteceu, desculpa, com o Max Lopes no Vasco da Gama, que o Vasco da Gama muito reclamou, que eles entendem que essa dívida tem que estar lá nesse regime centralizado de execuções. E o Max Lopes, o que ele fez foi, furou a fila dos credores que estão nesse regime e recebeu porque estava lá numa Câmara de Conciliação da CBF e o Vasco da Gama ia receber uma punição da CBF, olha, a gente não está nem falando da justiça, de impedi-lo de inscrever jogadores. Então o que o Vasco fez? Vou lá e pago. Vou lá e faço um acordo com esse cara, mas ele está furando fila. E o Vasco da Gama está reclamando disso. Eu acho que, se não me engano, o Cruzeiro também ia sofrer um transfer ban desse e reclamou também disso. Olha, tem aqui a regra, está na lei, o cara tem que estar lá no regime centralizado de execuções. Um dia ele vai receber, não sei quando, mas vai receber. Eu estou fazendo meu cumprimento, depositando meu din-din todo mês aqui. Eu poderia estar investindo na SAF, mas eu estou pagando associativo aqui. Então, é isso que o John Tex está reclamando. E eu vou ler para vocês aqui um ponto que me chamou muita atenção, que é exatamente isso, né? Primeiro que ele reclama muito da justiça, falando que é os juízes, novamente, que não entenderam o que é a lei. E ele fala aqui, ó, abre aspas para John Tex, ó, acredito que temos que cuidar da SAF e não nos preocuparmos com problemas do passado. Todos os credores têm que estar dentro do regime centralizado de execuções, tendo seu pedacinho daqueles 20% da lei, e não interferir na operação do futebol. Então, meus amigos, esse é um ponto que muito está se reclamando da SAF, dos investidores da SAF, e talvez seja por isso que a gente não está vendo mais investidores, ou pelo menos não repercutindo mais criações de sociedade anônima de futebol dos outros clubes. Eu quero saber da sua opinião, se você acha certo, então, que o regime centralizado, que os credores têm que seguir essa lei, e saber se o John Textor está certo. Eu falei aqui do John Textor porque ontem saiu uma notícia do Botafogo que ele vai emprestar, praticamente de forma gratuita, uma das últimas revelações do Botafogo, que é o Jefinho, que jogou o Campeonato Carioca do ano retrasado, ou do ano passado, se não me engano, fez um bom Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Ele vai emprestar para o Olympique de Lyon, o Lyon, que aí é dono também, o John Tex também é dono, olha só. E o Botafogo não vai ver dinheiro desse jogador, embora o empréstimo seja com obrigação de compra. Complicado isso aí, a relação, né? Porque o cara é dono do futebol, é dono também do jogador, e ele coloca onde ele quer. E ele colocou lá no Lyon, prejudicando esportivamente o Botafogo e talvez financeiramente. Muito complicado também essa relação. E você, torcedor, principalmente do Botafogo, queria saber como é que ele está sentindo nessa situação. Esse é um ponto de vista da lei da SAF que eu até entendo. Mas agora eu quero te explicar porque o associativo tem que estar forte. E eu acho que um dos grandes erros do Vasco da Gama, a gente não leu o contrato, é ver o Vasco da Gama, a associação Clube de Regatas Vasco da Gama, definhando, perdendo seu patrimônio, vendo o abandono de São Januário, porque é da associação, a obrigação da SAF mantê-lo. Ela vai reformar primeiro
ou o centro, o CT, Moacir Barbosa, que é da SAF, o CT é da SAF. Aí eu te pergunto, como a lei não responde, por isso que a gente tem que ter um associativo forte. Se um desses investidores estrangeiros quiserem ralar, deixar de pagar as dívidas passadas, vão todas para a associação. A associação ela é obrigada a pagar. A dívida continua com a associação. O máximo que pode acontecer é que, se não respeitar enquanto SAF esse regime centralizado, os credores acabarem com isso, pedindo a penhora de todos os bens da associação. Se não acharem nada, possivelmente não acharem nada, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois começarem a correr atrás da SAF. E nisso a SAF pode ter ido embora. E aí? E os ativos do futebol? A SAF de repente pode vender todos os ativos ou ir pingando nos seus outros clubes, tal como o John Texel está pegando o jogador do Botafogo e está colocando lá no Lyon. E o futebol da associação aqui do Brasil, como é que vai ficar? Isso ainda não me responderam. E essa que é a minha grande preocupação. Por isso que eu falo que a associação tem que ser forte, para quando acontecer uma barbaridade dessa, pode não acontecer, concordo, eles podem ficar aqui ad eterno, podem, mas você acredita que o investidor financeiro vai ficar 50 anos dentro de um clube? E eu não acredito. Um dia a associação tem que estar preparada para bater na porta ali, me dar tudo que eu tenho dinheiro aqui para te pagar. O futebol continua aqui com a associação. Porque se não for isso, você pode estar decretando o final do futebol, sim, dessas associações que se tornaram SAF. É muito problemático isso, porque ninguém me responde essa questão. Então, eu não estou aqui falando para criticar com a SAF, contra a SAF. Porque a associação forte, ela não acaba. Mas a SAF pode se mandar e ela acabar. E se a associação forte não tiver o dinheiro para comprar e reaver o futebol, podemos ter muito problema com isso. Isso aí é um alerta ao Cruzeiro, ao Botafogo e ao Vasco da Gama. Muito obrigado por vocês acompanharem esse vídeo até o final. Um pouco de esclarecimento aí de lei da SAF, pelo menos o entendimento que eu obtive dessas entrevistas do John Texel, porque o Botafogo é mais antigo. Daqui a pouco é John Walsh da 77 Partners reclamando, é o Ronaldo lá do Cruzeiro também reclamando. Muito obrigado, meus amigos. Acompanhem o Marca Vasco. Tchau e saudações vascaínas.